Fala galera, beleza? Bem, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz a instalação do pacote Office nos computadores que estão ingressados, né, diretamente no Intune. Bem, basicamente a gente precisa acessar, tá, o portal do Intune. Só para relembrar, aqui no portal do admin, só clicar em Endpoint Manager, nós vamos cair nessa tela, tá? Os computadores precisam estar ingressados no Azure AD. Aqui vocês estão vendo os meus computadores ingressados. Tem alguns computadores em modelos aqui diferentes, né? Cadê Join Type? Lembrando que a gente tem três tipos de registro, né? Azure AD Registro, híbrido e Azure AD Registered, híbrido, Azure AD Joined e Azure AD Joined. Então são esses três tipos aqui, beleza? Bem, para fazer a instalação, eu estou com o computador aqui do Windows 11, tá? Eu não tenho o Word instalado. Se eu escrever aqui Word, ele não aparece, nem Excel, tá? Então, ou seja, ele não tem o pacote Office aqui nesse computador, tá? Então, eu vou fazer a instalação nele. Tem o WordPad, que é o que vem. Beleza. Esse computador aqui é o Windows 11 aqui, ele está ingressado via Azure AD Joined. Beleza. Se eu clicar aqui em apps, antes de fazer a instalação, eu vou até explicar, eu particularmente não utilizo aqui, tem essas políticas para Office apps, tá? Que a gente pode implementar. Ou seja, aqueles computadores que têm a licença do pacote Office, você pode vir aqui e criar uma política. Vou colocar aqui só teste, só para mostrar rapidamente para vocês, tá? Você coloca um determinado grupo de segurança. Vamos pegar aqui o Lab. Ele vai procurar aqui o Teste Lab. Só quero mostrar para vocês que dentro dessa política aqui você pode colocar que os complementos não vão ser instalados. Então você consegue fazer algumas políticas particulares, tá? Eu particularmente não faço esse tipo de configuração. Eu nem vou marcar um grupo aqui, vou tentar dar um next. Vamos ver se ele vai. Ele pede um grupo. Então vamos colocar o device aqui. Deixa eu pegar aqui e escrever lab teste, beleza? Colocar então um save aqui e next. Então só para mostrar para vocês as políticas que tem, tá? Então default file format, você pode desabilitar atalhos, né? Hyperlink, configurar as cores, tá? Ele fala qual que é a aplicação aqui, ó. Isso aqui é pro Access, tá? Então tem as políticas pro Excel, então Automatic Flash, Auto Recover. Então se tiver alguma política que você precisa aplicar para vários usuários, tá? De uma única vez, você pode criar aqui em Policy for Office, tá? Mas antes de aplicar essa política, né, a gente precisa primeiramente fazer o processo de instalação. Eu só quis mostrar isso aqui para vocês porque tem alguns cenários, né, que a empresa pede para desabilitar algum recurso dentro do Excel, do Word, e aí vocês podem fazer por aqui, beleza? Para fazer a instalação, tá, do pacote Office no Windows, você vai fazer o seguinte: apps, clicar aqui na plataforma Windows, ele vai listar todos os aplicativos que já tem instalado aqui. Vamos clicar em adicionar. O bom quando você seleciona a plataforma, ele só aparece as coisas compatíveis, tá, com relacionada ao Windows. Então, o que nós queremos fazer aqui é a instalação do Microsoft 365 Apps. Então vamos colocar aqui o Windows 10 ou posterior. Então a gente sabe que só o Windows 10 e o Windows 11 pode ser feita a instalação. Select. Aqui você vai colocar o nome da suíte. Eu particularmente deixo padrão. Qual que é a categoria? Se você for publicar ele dentro do Company Portal, né? Ou seja, o usuário baixa a loja do Company Portal aqui dentro da Microsoft Store, tá? Você poderia, e aí ele vai encontrar lá disponível, beleza?
Eu vou colocar aqui, mostrar Feature no Component Portal e colocar aqui a categoria. Isso não vai impactar nada no processo de instalação, beleza? O restante vamos deixar padrão, tá? Next. Aqui a forma de instalação, Configuration Design ou Enter com XML. Para quem não sabe, até deixei algumas páginas aqui, você consegue fazer a instalação do pacote Office de forma offline, né? Tanto que tem uma página chamada config.office.com. Você pode clicar aqui para criar uma nova configuração. E o que você vai fazendo aqui? Você vai selecionando a suíte que você quer. Então, é o Microsoft 365 Apps for Business ou Apps for Enterprise, né? Dependendo da versão que você tem aí. No seu computador. Tá em dúvida, né? Entra aqui no M365 Maps, que tem ele fala de uma forma bem legal aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e comparar o diagrama do Microsoft 365 Standard, pegar o E3, por exemplo. Dentro aqui do licenciamento do E3, vocês vão ver que a gente tem o pacote Office, né? Cadê? Fica aqui dentro do Office 365 E3, Power Automate, SharePoint, Office Mobile Apps. Aqui, ó, Microsoft 365 Apps for Enterprise, né? Se nós pegamos o Standard, ele tem aqui, ó, Microsoft 365 Apps for Business, tá? Então, você também tem que tomar cuidado que tipo de licenciamento que você vai baixar, tá? Eu gosto de utilizar esse site porque ele não é oficial da Microsoft, mas ele consegue reunir aqui as informações, beleza? Nosso licenciamento é E5, tá? Que nós estamos utilizando aqui. Então, eu poderia selecionar aqui que vai ser o Microsoft 365 Apps for Enterprise, tá bom? Eu sei que uma grande diferença entre os dois é que o Apps for Enterprise ele deixa você instalar em computador compartilhado. Então, se você tem um computador de remote desktop, você coloca Shared e você consegue fazer a instalação, né, do pacote Office para vários usuários ali. Mas bem, eu queria mostrar essa página aqui para vocês porque quando você termina, você consegue exportar isso em um XML, tá? E baixar a ferramenta de implantação do Office, que é essa aqui, ó, né? Nesse site, baixa a ferramenta no centro de download aqui, Office Deployment Tool, tá? Você faz o processo. Eu não vou chegar a mostrar de forma bem detalhada pelo seguinte fato: a gente não vai utilizar ela, tá? Eu só queria passar aqui para vocês se vocês precisarem algum dia montar um pacote, tá? Com essa licença, ao invés de colocar para baixar, né? Aqui no portal do admin, logo quando você entra, ele dá essa tela aqui, né? Ó, portal.office.com, né? Logo quando você entra, deixa ele fazer aqui o login. Ele vai carregar aqui do lado direito a informação falando o que você quer fazer, né? Se você quer instalar o pacote Office ou não. Ó, apareceu aqui, ó, Install Apps. Se eu clicar aqui em Microsoft 365 Apps, ele já vai baixar, tá? Ó. Só que é um documento muito pequeno, né? Na verdade, ó, ele tem 7,1 megas. Por quê? Na verdade, esse arquivo ele é só um offline e ele se conecta na internet para fazer a instalação dos outros complementos, tá? Então, se você precisar algum dia montar, é por aqui que faz. Beleza. Por que eu mostrei isso, tá? Porque na hora que a gente está fazendo a instalação, eu posso pegar esse XML que eu montei aqui, tá? Clicar aqui Export. Eu não selecionei a linguagem que ele está falando. Vamos pegar aqui Language.
Selecionar qualquer linguagem aqui, por exemplo, japonês, dar um export. Você poderia pegar, vamos pegar aqui Office OpenXML, e ele monta esse arquivo aqui, ó, tá? De XML. E aí tá com todas as configurações necessárias para você utilizar. Só que eu, particularmente, no processo de instalação, eu não gosto de utilizar o Enter XML, pelo menos dentro do Intune, tá? Eu prefiro utilizar o Configuration Design. Por quê? Aqui, a mesma coisa que ele vai me pedindo aqui em Products Release, para selecionar quais aplicativos que eu quero, produtos adicionais, todas essas informações aqui, ó, você quer instalar o Word ou não? Não quero. Quer instalar o Publish? Também não, tá? Então você consegue mesclar isso. E por aqui eu também consigo fazer isso, ó. Configuration Design, eu não precisaria montar lá, eu venho aqui, falo quais são os aplicativos, só não quero o Skype for Business, por exemplo, então ele vai instalar todos, tá? Se tiver algum outro aplicativo, então se você, por exemplo, tem uma licença do Visio, do Project, você poderia clicar aqui, ó, Visio e Project, ele também iria fazer o processo de instalação, tá? Mas eu só quero o pacote Office. Qualquer arquitetura, né? Tem alguns complementos, alguns suplementos que não são compatíveis com 64 bits e algumas empresas preferem instalar 32 bits, tá? Apesar que a grande maioria dos suplementos hoje em dia já suporta 64 bits, mas existe ainda aqueles aplicativos que só suporta 32. Então, aí você precisa só identificar se utiliza algum suplemento e se ele é compatível com 64 bits, porque eu vou sempre recomendar instalar com 64 bits para ter uma performance melhor, tá? Default File Format, vamos selecionar aqui o XML, tá? Que é o formato, vai ser o formato padrão. Update Channel, eu até deixei essa documentação, tá? Na própria documentação da Microsoft, ela fala aqui, ó, nós recomendamos o Current Channel, porque ele provém que os usuários tenham mais novos recursos do Office. Se vocês não querem que os usuários tenham essas novas, vocês podem mudar. Ó. Então ele aparece aqui, ó, mensalmente, Enterprise, semi-anual, Channel, Enterprise, então de 6 em 6 meses, mensal, tá? Você consegue fazer essas mudanças aqui. Então eu vou colocar Current Channel, não o Preview, né, para ele não passar nada nada que ainda está em fase de teste. Então eu vou colocar aqui Current Channel, remover outras versões, né, selecionar Yes para remover outras versões do pacote. Se tiver algum pacote Office instalado, ele vai desinstalar. Versão para instalar, última ou específica. Né? Se você está criando uma política, seleciona sempre a última, tá? Porque quando entrar um novo computador, ele não vai pegar aqui a específica versão, tá? A não ser que tenha alguma versão que está dando problema e você precisa voltar. Você pode fazer por aqui. Ou simplesmente Microsoft fez uma atualização que tirou alguma coisa do tipo, né? E você precisa voltar uma versão anterior. Você pode vir aqui, ó, Month Enterprise e selecionar umas versões mais antigas. Semi-anual Enterprise, mesma coisa, tá bom? Vamos colocar aqui Current Channel, último, tá? User Shared Computer Activation. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, né? Se tiver um Microsoft 365 Apps, que é um computador que é compartilhado, tá? Que vamos dizer assim, é o RDS, né? O da empresa que todo mundo acessa, você coloca aqui Yes. Mas se for para o computador final, somente um computador, um usuário acessa ali, né? Não várias pessoas conectando ao mesmo tempo, você coloca não aqui. Aceitar o Microsoft Soft License para os usuários, então você já dá um Yes. Instalar de background serviço do Microsoft Search Bing. Eu particularmente não gosto que instale a extensão do Bing. Então vou colocar aqui que não, tá? E qual que é a linguagem que você quer fazer a instalação? Vamos selecionar aqui Português Brasil, tá? Você poderia também selecionar outra linguagem aqui, ó, por exemplo, inglês. Ele instalaria os dois idiomas para você, tá?
No meu caso, eu vou colocar aqui só português, Brasil. Ok. Vou dar um next. Aqui, ele aparece três grupos, né? Recruit, Available, for Enrolled Device e Uninstall. Uninstall o nome já fala, né? Quais são os dispositivos que você quer desinstalar esse pacote Office aí que você está implementando, né? Que é o Microsoft 365 Apps. Lembrando que essa política é só para quem tem o Microsoft 365 Apps. Pô, Katzman, tem o Standard, né? Que nem eu mostrei aqui para vocês. Posso utilizar? Beleza. Aí você pode fazer o processo de instalação normalmente, tá bom? Então, aqui vai ser desinstalação Available for Enrolled Device, ou seja, você deixa disponível, tá, o aplicativo ali para o usuário baixar no Company Portal. Eu, particularmente, não utilizo muito essa função, tá? Available for Enrolled Device. Mas, para quem quiser deixar disponível, porque se vai deixar lá disponível no Company Portal, eu prefiro que o usuário venha aqui, né, e clique em instalar apps e baixe manualmente, tá? Claro que dentro lá do Company Portal fica mais fácil para o usuário, mas aí vai de administrador para administrador. E o que nós queremos aqui é o Recurd, né? Quais são os dispositivos que a gente quer implementar? Eu poderia colocar adicionar all users, adicionar um grupo ou adicionar all devices. Ele aparece aqui, né? No caso, eu vou colocar adicionar todos os dispositivos. Pô, Cats, mas eu queria instalar só nos computadores dos sócios. Beleza, então você vai criar um grupo aqui de segurança, tá? Vai colocar os pode ser, tanto faz adicionar usuários ou device, tá? Isso não impacta no momento da instalação. Só que eu prefiro utilizar o device que ele faz pela conta do sistema, é mais garantido funcionar, tá? Mas funciona pelos dois. Ah, pô, Cats, mas se eu fosse instalar no dos sócios, vocês poderia ver o computador que eles estão usando, criar um grupo de segurança, tá? Ou tanto faz por usuário ou com o nome dos computadores dele, mas aí vai depender de vocês, tá? O que vocês acham melhor. Eu, particularmente, na hora que eu estou criando a política, eu prefiro ao computers. Se precisar colocar um módulo de um filtro aqui, né? Por exemplo, eu só quero que seja todos os computadores, mas que seja somente os Windows 11. Você também pode clicar aqui em Filter Mode e colocar, beleza? Tá certinho aqui nossa política, então ele vai implementar para todos os dispositivos. Vou dar um Next aqui, tá? Ele faz um breve resumo. Create. E aí ele está criando essa política, tá? E todo computador que entrar, ele vai fazer automaticamente a instalação. Então, eu vou esperar alguns minutos aqui para ele aplicar, tá, nesse computador a instalação. Demora alguns minutos, como eu falei para vocês, mas o Word aqui e o Excel, eles não estão instalados, tá? Então vamos aguardar alguns minutos para ver se ele vai instalar. Beleza, galera? Então, vamos aguardar alguns minutos e eu mostro para vocês na próxima aula para o vídeo não ficar tão grande. Até logo!